Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, por te servir, obrigado porque nós daqui a pouco estaremos participando da ceia, obrigado pela unção, obrigado pela tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, ouvir a sua voz, ser instruído por ti. E o teu Espírito tem total liberdade de agir no nosso meio. Glórias e honras a ti, Senhor. Extasiados, maravilhados, ficamos a ouvir o nome de Jesus, o nome de Jesus. E que essas palavras sejam verdadeiras e que o teu nome seja não só aqui, mas a nossa vida como expressão de louvor e adoração a ti. Possamos ser representantes cada vez mais afiados, ligados, representantes, fiéis e representantes de Cristo. Damos total liberdade ao Senhor nessa noite, para Ele agir conforme Ele quer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa estrutura, muito obrigado, Senhor, por esse povo, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Nada vai faltar, declaramos nessa noite que nada vai faltar. E nós cremos em milagres, cremos em algo da parte do Senhor acontecendo em nosso meio, ó Pai. E nós não queremos atrapalhar o Espírito Santo de agir no nosso meio. Te agradecemos, em nome de Jesus, que o povo diga amém e amém. Graças a Deus, né? Então, amados, você está feliz? Vou perguntar mais uma vez. Você está pronto para receber essa palavra? Aleluia! Tem que estar, né? O tema que nós vamos ministrar nessa noite é: por que não somos mais pecadores? No final eu vou perguntar, tem algum pecador aqui? Eu creio que as pessoas não vão levantar a mão, e se perguntar quantos filhos de Deus nós temos aqui, vão levantar com certeza. E sem dúvida, quantos são justiça de Deus. São termos, irmãos, que de vez em quando nós ouvimos aqui na igreja. E é algo que a gente precisa trazer ao conhecimento da igreja, porque às vezes, mesmo a pessoa não tendo entendimento do que é ser filho de Deus, não ser mais pecador, nem sempre a pessoa tem o conhecimento daquilo que está falando, que acaba sendo um chavão, ou porque outras pessoas falam. Mas quando para pensar, né, por que eu não sou mais pecador, né? Automaticamente vem na nossa mente, principalmente no tempo em que principalmente aquelas pessoas que não tinham conhecimento dessa palavra, pensava assim, poxa, mas eu cometo alguns erros, ainda vacilo em algumas áreas, como assim eu não sou mais pecador? Mas a palavra de Deus tem algumas instruções que confirmam exatamente quem nós somos. E é muito importante sabermos quem somos. Isso fará diferença na nossa vida. E aí sai daquela situação, daquela posição de falar porque todos falam. Porque eu estou numa igreja, porque lá é costume de declarar que não somos mais pecadores. Mas no fundo, eu tenho algumas dúvidas. E nessa noite, essa dúvida vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Você está em um bom lugar, e você vai aproveitar esse tempo. Amém, irmãos? Então, queridos, essa expressão, né, que é usada aqui, que falamos, isso aqui não é um chavão. É, de fato, o que a palavra diz ao nosso respeito. Nós não somos mais pecadores. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, tem um texto que é muito citado no Rema, e é a palavra que colocamos como um textuário das nossas ministrações, quando fala sobre realidade da nova criação, né, aquilo que nós somos em Cristo, que Jesus ele não teve pecado algum, né, através de Jesus. Vamos abrir lá para a gente ler junto? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, abre aí.
aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pastor, o que é ser justiça de Deus? É viver uma vida como se nunca tivesse pecado. Ou seja, o pecado foi pago no nosso lugar. Jesus, ele pagou o preço no nosso lugar. Todo homem estava condenado, depois da queda de Adão, a ir para o inferno. Então, nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu sou justificado por causa de Jesus. Você é justificado por causa de Jesus. Amém? Só que é bom nós lembrarmos que mesmo a gente tendo essa oportunidade, vamos dizer assim, essa graça de sermos filhos de Deus, de sermos justificados, nos tirou da condição de pecador, nos colocou na condição de justiça, de filho de Deus, o pecado ainda existe. E nós, como filhos de Deus, fazendo parte dessa maravilhosa graça, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tal de pecado. E nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que não precisa falar muito não, que você conhece o que está acontecendo aí fora. Onde o errado é o certo é errado, né? Onde as pessoas conseguem aceitar e viver uma vida errada, normalmente, alheio às coisas de Deus, viver de fato na impiedade e com maior naturalidade. Mas a nossa condição como filhos de Deus, aqueles que saíram do império das trevas, precisa ter a consciência de que pecado não pode fazer parte da nossa vida. Amém? Nós conhecemos a história de como o pecado entrou no mundo, por meio do pecado de Adão, da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e, em consequência disso, gerou a morte. E a morte passou a todos os homens. Todos se tornaram pecadores. Todos foram condenados à morte. Graças a Deus, por causa de Jesus, nós fomos livres, libertos da morte, do poder do pecado. Amém, irmãos? Quem está feliz com isso? Agora, se eu fizer essa pergunta para você, você sabe o que é pecado? Eu vou trabalhar nessa noite com uma das cartas, especificamente aos Romanos, que fala exatamente a respeito do pecado. A relação do pecado com a nossa vida hoje, sendo filho de Deus. Qual é a minha posição em relação ao pecado? Porque todos nós sabemos que, mesmo sendo transformados, mesmo nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, mesmo sendo filhos de Deus, podemos pecar. Isso vai depender de você. Mas a Bíblia nos instrui que há uma graça, uma capacidade sobrenatural que pode fazer com que eu não peque. E na cabeça de muitos cristãos é a dificuldade. Porque uma coisa que generalizaram é que, mas isso aí todo mundo faz, isso é difícil, isso é impossível, todo mundo pratica essas coisas. É muito perigoso esse pensamento. E uma das formas que nós temos para alinhar, para lavar esse pensamento errado, é pela palavra. E há instruções da parte de Deus que vai fazer com que esse pensamento errado seja neutralizado. Quantos estão dispostos a ouvir? Amém? Eu quero já de imediato aconselhar os irmãos a lerem as cartas. Amém? Especialmente a carta aos Romanos. E Paulo fala muito a respeito da salvação, né, de quem nós somos, o que aconteceu conosco por meio de Jesus. É muito interessante. E um dos capítulos que eu gosto muito de estudar e pesquisar é o capítulo 6, o 7 e o 8. Amém? E o 6 fala exatamente a relação que o pecado tem conosco, como filho de Deus.
Qual é a minha posição que eu preciso ter em relação ao pecado? Qual é o meu posicionamento quando o pecado bate a porta? E o capítulo 7, ele fala exatamente como éramos antes de conhecermos essa palavra. Quando passamos a fazer parte desse projeto da salvação. Quando essa palavra chegou até nós. Como estávamos a nossa vida em relação ao pecado. Ou seja, o pecador em relação ao pecado. O capítulo 6 é a nossa vida hoje como filho de Deus, livre da lei do pecado e da morte, e a nossa posição em relação a ele. O que fazer? Qual é a nossa responsabilidade hoje como filho de Deus em relação ao pecado? E o capítulo 8 reforça logo o primeiro versículo. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é importante nós lermos esses 3 capítulos juntos, porque de vez em quando alguns irmãos tiram um versículo de contexto para tentar defender uma linha que não é verdade. Principalmente aquela parte, miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse pecado? E começa a citar alguma coisa lá. E as pessoas pegam esse versículo, tiram do contexto e falam assim, está vendo aí, pastor? Eu sou um homem miserável. Mas lê o capítulo 6, depois lê lá o capítulo 7, lê o capítulo 8. Amém, irmãos? Só para motivar você a estudar mais a Bíblia. Amém, irmãos? Se você soubesse o que é o pecado, eu tenho certeza que muitas coisas você estaria levando a sério. Porque, irmãos, tem um texto lá, no mesmo capítulo 6 de Romanos, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Só com esse versículo, podemos entender que brincar com o pecado é algo muito sério. Você está comigo? Ou seja, o que é o salário? O salário é uma remuneração que é paga a uma pessoa que produz, que trabalha. Não é verdade? Então, a prática deliberada do pecado tem consequências. Cedo ou tarde, sofrerá as consequências pela prática do pecado. Então, nesse versículo aqui, nesse texto, dá muito bem para a gente refletir. Eu não posso brincar com o pecado. Porque o que acontece na cabeça de muitos crentes, pelo fato da consequência não vir de imediato, ou de repente está cometendo um tipo de coisa, permanecendo no erro, e não vê acontecendo nada, permanece pecando. Só que a Bíblia traz essa clareza. Há um salário, há uma consequência em viver praticando o pecado. Você está comigo? Amém? Então, o que é o pecado? E eu separei aqui algumas definições do que é o pecado. Pecar é desviar do caminho. Uma outra definição aqui interessante. Fazer ou andar no erro. Outro, violar a lei de Deus. Fazer aquilo que é errado. Uma ofensa. Aquilo que é errado. Irmãos, deixa eu já adiantar alguma coisa para você aqui. Eu vou trabalhar aqui todo o capítulo 6 de Romanos. E você vai entender exatamente o que é essa coisa de pecado e a nossa relação com ele. Qual é a nossa posição? Qual é a consciência que eu tenho que ter em relação ao pecado? E esse texto aqui está falando para os crentes. Não é o pecador, porque o pecador está perdido. Ele peca porque ele é um pecador. Você está comigo? Agora, é muito estranho aqueles que não são mais pecadores viver pecando. Ah, é, pastor? É. Porque na cabeça de muitos crentes, isso é normal, pastor. Vai. Então, eu quero já incentivar você a largar as pedrinhas no chão. E como sempre, irmãos, principalmente no culto de ceia,
precisamos esticar você. Diga assim, eu recebo. Mas tem que falar com entusiasmo. Eu recebo, vai lá. Vamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba. É forte, né, gente? Já começa já, né? Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, não é só coisa boa, não. Nós usamos, às vezes, esses versículos sobre o princípio de semeadura. Se eu semear bênção na vida do meu irmão, com certeza eu vou colher o benefício daquela ação. Cesta da abundância, você trouxe a sua cesta da abundância, com certeza você colherá com essa ação a sua oferta, o seu dízimo. Amém, irmãos? Se você não crê, vamos orar por você no final do culto. Agora, se você semear coisas ruins, eu vou dizer uma revelação para você em 2020. Colherá coisas ruins. Se você semear pecado, vai colher o quê? Já sabe que tem um salário. Então, vamos lá. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Aí tem o inverso, como eu falei aqui no início. Mas o que semeia para o Espírito do Senhor, colherá vida eterna. Eu estou usando uma versão aqui, mas eu gosto daquela versão. O que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Aqui, essa versão aqui não gostei. Porque eu posso crer que, pelo fato do teu espírito ser recriado, é aquilo que vai satisfazer, que vai atender a necessidade do seu espírito. E podemos lembrar até mesmo do fruto do Espírito. Você está comigo, irmãos? Mas o que me chama a atenção aqui é que eu não posso viver no engano, porque é um engano. Aquele que acha que viver pecando, fazendo as coisas erradas, desobedecendo ao Senhor, andando no erro, não vai acontecer nada, irmãos, isso é zombar do Senhor. Segura aí, meu irmão. Então, a palavra para você nessa noite: não se engane. O que o homem semear, ele vai, venha. Vai colher, irmãos. Você está comigo? E como funciona essa questão do pecado, irmãos? Da questão da influência, de como é no campo espiritual a nossa vida. Nós sabemos muito bem que quando Deus fala conosco, né, quando Ele vai comunicar algo conosco, é com o nosso espírito. Amém, irmãos? Deus ele vai comunicar algo com você, não é na sua carne, é no seu espírito. Agora, o diabo, quando ele quer comandar o pecado na sua vida, ele vai querer afetar o quê? A sua carne. É essa forma que ele atua. E há uma instrução na palavra de Deus de que forma eu devo tratar a minha carne. Devo colocar a minha carne em sujeição a mim. Porque, irmãos, na cabeça de muito crente, acha que a carne, essa carcaça, esse tabernáculo de carne que nós habitamos, já é salvo. Está tudo certo. Não, irmãos. A carne nunca vai incentivar você a orar, a ler a Bíblia, a vir para a igreja. E há uma instrução com a nossa vida, por isso que o nosso espírito é recriado. Porque lá no velho homem, quem mandava era a carne. Agora, quem manda é o seu espírito recriado. Tem que ser, irmãos. Pastor, ainda não está acontecendo. Mas a partir dessa noite, essa mentalidade errada vai cair por terra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, entenda uma coisa.
Para Deus não existe meio termo. Então, pensa só numa coisa. Aonde entra a santidade, o pecado tem que desaparecer. E quando entra o pecado, irmãos, prejudica a santidade. Aonde chega a luz, o que acontece com as trevas? Tem que sair. Aonde entrou trevas, o que vai acontecer com a luz? Vai sair. Então, irmãos, não existe meio termo. Aonde Deus está, o mal tem que sair. E o mal é o diabo. Entrou o diabo, Deus não está no meio daquele negócio, não. Não existe, irmãos, meio crente. Esse negócio de meio crente é crente Nutella. Agora tem essa moda, eu gostei dessa moda aí, esse termo, essa termologia, crente Nutella. É viver 50%. Deus, ele não quer ser apenas ser o 50%, ele quer você incompleto. Porque o preço que Jesus pagou não foi 50%, é você todo. Agora o diabo tão sujo, baixo como ele é, 50% até dá para mim, dá para quebrar o galho. Mas Deus não. Amém? E aqueles que são chamados filhos de Deus, não mais pecadores, vivendo na prática do pecado, é andar em 50%. Você está comigo? Glória a Deus, aleluia. Então, como é bom termos a consciência de quem nós somos. E eu sei muito bem, irmãos, quando a palavra entra, todo aquele pensamento errado. Porque há situações, irmãos, há decisões na nossa vida e caminhos que nós entramos por causa da falta do conhecimento. E por isso que a palavra é chamada água da palavra. Então, ela vai lavar toda a porcaria que está na sua mente, que deixa você travado, que deixa você no engano. Então, eu hoje, como filho de Deus, eu preciso estar aberto àquilo que o Espírito Santo está comunicando comigo nesses dias. Hoje também. Você está comigo? E eu quero que você abra agora. Eu vou começar agora a entrar. Comecei só preparando um pouquinho o solo. Mas eu quero trabalhar bastante com você o capítulo 6 de Romano. Abra aí, por favor. Eu vou começar a ler aqui na versão transformadora, depois a gente vai mudar a versão. Então, o primeiro ponto que precisamos entender: saber o que Deus fez comigo e com você. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Repare aí que está fazendo uma pergunta. Sim ou não, pessoal? Tem uma versão que diz assim, ó: permanecerei no pecado até que a graça abunde? Não tem versão assim? E aí, no versículo 2, ele já dá a resposta. Olha só que maravilha. A Bíblia, às vezes, auto se interpreta. Se você parar por aí, pode pensar em um monte de coisa. Mas o versículo 2 já te ajuda. Já dá a resposta. O que ele fala aí? Claro que não. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Você entendeu isso aqui? Está claro para você? O que significa isso, pastor? É exatamente isso aí. Claro que não. Devemos continuar pecando para que a graça abunde? Não. Claro que não, querido. Abençoado, filho de Deus, justiça de Deus. Crente, vaso, profeta, canela de fogo, tocha santa, labareda de fogo. Aí aquelas termologias. Tocha, hã? Tocha. Daqui a pouco vai ser convidado pela Marvel aí para fazer filme. Ah, tem tocha na tua igreja? Vem aqui, manda para vir para a Marvel. Claro que não! Ei! Presta atenção. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
E você vai entender como é esse processo de morrer para o pecado. Deixa eu abrir uma brechazinha aqui. A Bíblia fala que por causa do pecado de um homem, Adão, a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, em consequência disso, a morte. No último Adão, no processo para restaurar o homem e voltar a ter vida, precisava ser da mesma situação. Morte também fazia parte do processo. Tanto é que Jesus morreu. Só que tem uma coisa, querido, que quando Jesus morreu, ele foi sepultado e ressuscitou, nos identificamos com ele. Nós não vamos morrer na cruz, mas morremos para o pecado. Acho que você não entendeu. Morte no contexto pecado faz parte da sua vida crente. Ainda estou começando. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Rapaz, de manhã esse negócio que estava fazendo um monte de pegadinha. Levantava assim, pá! Fica quieto aí, em nome de Jesus. Claro que não! Diga para o seu irmão, claro que não. De jeito e maneira. Eu vou dar só um cliquezinho aqui, de jeito e maneira. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sabe o que significa isso, meu irmão? Foge! Quando o pecado bate na sua porta, qual é a posição do crente? Corra, foge. Pastor, o que é fugir? É se afastar, correr no sentido contrário. O pecado está aqui, ó, corre para lá. O pecado está aqui, está o crente. O pecado. Corre! E tem muito crente flertando com o pecado. Sendo o filho de Deus, justiça de Deus, canela de fogo, labareda de fogo. Aí vai. Você está comigo? Aí, lá no versículo 3, vamos continuar. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Olha aí. Esse batismo aqui não é só o batismo nas águas, é quando você aceitou Jesus, nasceu de novo. Você foi imergido no corpo de Cristo, que o batismo significa imergir. E o batismo nas águas representa o quê? É um testemunho em público do que aconteceu com você por dentro. Esse é o batismo nas águas. Porque quando você aceita Jesus, você é inserido no corpo de Cristo. E quando somos inseridos no corpo de Cristo, nos identificamos com Cristo em sua morte. É o que está aí, abençoado. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Olha como esse negócio é sério, abençoado. Nos identificamos com Cristo quando nascemos de novo, né? Da mesma forma que aconteceu com Jesus, ele morreu, ressuscitou. Nos identificamos com ele. E qual é a nossa vida em relação ao pecado? Morreu para mim o pecado. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém aqui já foi no cemitério? E chegou lá no cemitério e disse assim, bom dia, paz do Senhor. O cemitério é vazio. Bom dia, paz do Senhor. E os defuntos? Bom dia. Aconteceu isso? Claro que não, gente. Aí está alguém assim, paz do Senhor. Não. Está morto. Você pode ir lá no cemitério gritar. Ei! Não vão fazer nada.
Pode chegar numa sepultura lá, tal, uma mulher ruim lá que você conhece. Ô, sua sem vergonha. Ela não vai fazer nada. Pode lá dar até um tapa lá, os corajosos, né? Dá um tapa na cara de fundo. Sabe por quê? Morreu. Pega isso aí. Você que morreu. Alguém xinga você, o que você faz? Você está morto. E tem crente que morreu só aqui na igreja. Em casa, o cara vira o Jason. Ô, rapaz, tu não é crente? Ah, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Ah, é? Você não morreu, não. Alguém fala uma coisa para você, o crente já fica logo nervoso. Ô, rapaz, você não morreu? Ah, vamos continuar, vamos lá. Aleluia. Você precisa saber de uma coisa. Olha lá no versículo 6. Vamos lá. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Todo mundo sabe disso? Sim ou não? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Eu e você não somos mais escravos do pecado. É? E por que o pecado bate na porta lá e você pode entrar? Seja bem-vindo, entra. Tem água na geladeira, tem café, tem um pãozinho lá, pode comer. Por quê? Ah, pastor, eu não consigo. Ei, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é mentirosa? Quem está mentindo é você, não é a palavra. Abençoado. Quando éramos pecadores, estávamos na condição de escravos do... Fala mais alto. E agora, em Cristo, eu sou escravo de... Fala, não é pegadinha não, pode falar, gente. Tem medo, né? Misericórdia. Cristo. Então, Cristo logo é o seu sem... Vou ter que botar a primeira palavra para completar, senão... Escravo do P... Aí. É brincadeira, rapaz. Vida eterna. Brincadeira, né? Tá vendo, Igor? Aí eu te faço a pergunta. Jesus é o teu Senhor, não é isso? Você é escravo do pecado, sim ou não? É pela fé ou é verdade? Jesus é Senhor da sua vida ou inquilino? Porque fica naquela coisa, não, isso aqui eu obedeço, isso aqui não obedeço, isso aqui eu obedeço, isso aqui não obedeço, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Você morreu, filho. Levanta assim, levanta aqui, assim, levanta o celular, quem tem celular, lá. Fala assim, Jesus é dono do meu celular. Se a carne dominar você, irmão, já era. Eu me lembro de uma passagem, daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, com relação a uma coisa que estava acontecendo na ocasião da ceia, onde estavam participando da ceia de uma forma errada, com uma motivação errada, indignamente. Não que eles eram indignos, porque o sangue de Jesus os tornaram indignos,
mas é participar da ceia com a motivação errada, não discernindo, não considerando o corpo de Cristo. E Paulo, ele comunicou a consequência de participar daquela forma indigna, o resultado disso. Ele fala assim, ó, por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe o que é dormir? É morte. Paletó de madeira. Morrer antes do tempo. E o que estava acontecendo ali, irmãos, era uma prática de pecado da área de comunhão, de relacionamento, divisão. Então, subentende-se que, se o pecado de divisão na igreja, o fofoqueiro, o caluniador, isso pode causar prejuízo. E até morrer antes do tempo. Pastor, só por causa disso? Só isso. Você está comigo? E aí fala, por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A prática deliberada do pecado. Então, pecado não se brinca. E a Bíblia é bem clara que diz: o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós morremos e estamos vivos para Deus. O que acontece é a falta de conhecimento e a atitude que devemos ter em relação ao pecado. E muitos crentes estão esquecendo disso. O próprio texto, ele fala, sabemos que, você deveria saber, abençoado, sabemos que nossa velha natureza humana, isso é antes de aceitarmos a Cristo, né? A velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. É por isso que morremos. Porque a condição de escravo, de pecador, a carne é que mandava. Hoje, quem manda é o seu espírito recriado. Se a sua carne está mandando, tem alguma coisa errada. Está faltando ser renovadamente com a palavra, está faltando crer no que a palavra diz ao seu respeito. Sabemos que você precisa saber, abençoado. E nessa estação, parece que o politicamente correto lá fora está entrando na igreja. Ah, é normal, todo mundo faz. É difícil isso. Aí vive pecando. Vai, irmãos. Porque o salário do pecado é a... Irmãos, se está falando que é morte, irmãos, morte não é coisa boa, não. Quantos crentes estão aí enrolados, depressão, com um monte de coisa de... Irmãos, deixa que a palavra passe um raio-x na sua vida. O pecado entra, normalmente, abre a porta, entra, não tem temor, esquece quem é em Cristo Jesus, valoriza aquilo que antes, na velha natureza, dominava mesmo. Nós não éramos nascidos de novo, éramos pecadores e pecávamos. Por isso que essa palavra aqui é para os crentes. Porque o poder que operou na nossa vida, o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos, habita dentro de você, transformou a sua vida. E por que viver flertando com o pecado? Habitamos nessa carcaça ainda, irmãos. E por isso que a Bíblia nos orienta a colocar nossa carne em sujeição a nós mesmos. É possível isso, pastor? É possível. Ah, pastor, o diabo está falando, que o diabo está falando. Que é, meu irmão? Só o diabo que fala, só está ouvindo o diabo? E o Espírito não fala, não? Ah, pastor, eu estou ouvindo voz, o diabo está falando comigo, o diabo, o capeta. Ô, rapaz, e o Espírito Santo não está falando, não? Se você não consegue ouvir o Espírito Santo lá na sua casa, você está ouvindo nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça.
Eu gosto desse silêncio. Devemos tomar uma decisão radical. Ah, pastor, não gosto dessa palavra, não. Ah, é? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Vamos lá para o versículo 11. O politicamente correto está corroendo a mente de um monte de crente. Não, pastor, é assim mesmo, pastor. Ih, isso não é nada, não. Isso é normal, todo mundo faz. Vai, querido. Tem gente flertando com o passaporte do inferno. Vai. Olha só o versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos. Está vendo aí, gente? Citando morto. Você morreu, criatura. Diga para o seu irmão, você morreu. Morreu para o pecado, morreu. Morreu, irmão. Para que vai ficar flertando com o pecado? Morreu, irmãos. Ah, o diabo vem com sugestão, diabo. Diabo, me respeita, diabo. Eu sou filho de Deus. Ele não vai te respeitar, não, mas... Eu sou filho de Deus, não quero isso, não. Clique aqui. Ei, clicar o quê? Nem que você jogue essa porcaria fora. É melhor você entrar no céu sem zap do que você ir para o inferno com ele. E não pense que lá vai ter conexão para você, não. Diabo, qual é a senha da internet? Não existe isso, não. Aguarda um pouquinho naquela cadeira que está pegando fogo que eu vou conversar com você. Esse negócio de uma vez salvo para sempre, não existe isso não, irmãos. Ah, porque eu sou filho de Deus, sou perdoado, sou filho de Deus. Vive deliberadamente no pecado só. Ah, quando? Irmãos, pode se perder a salvação, sim. Quem falou que não? Essa doutrina calvinista aí tem entrado nas igrejas. Não, eu sou salvo já, sou perdoado, aleluia, e vive pecando. Continua. O inferno espera. Pastor, que palavra dura. É isso mesmo. Eu não quero prestar conta lá. Você não falou para o meu povo. Não vai acontecer isso aqui. Não vai. Vai não. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, do poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora lá no versículo 12. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que... Eu estou lendo agora a versão revista atualizada. Vou repetir. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Já está dizendo aqui que é mortal, porque esse corpo aqui ainda não foi transformado. Você está comigo? De maneira que obedeçais às suas paixões. Tem muita gente obedecendo o seu corpo mortal. Não é para acontecer isso. Quando permitimos isso, estamos deixando o pecado reinar na nossa vida. Espera aí, eu como filho de Deus, transformado, me identificando com Cristo, ainda vivendo uma condição lá do velho homem, onde o pecado domina o meu corpo. Eu citei pela manhã, aqui em setembro, os homens participou de uma pescaria. Cadê os homens aqui? Quantos aqui participaram? Foi uma bênção, né? Eu lembro que no episódio lá, o Igor pode até me ajudar nisso, você via uma ocasião que o peixe, quando ele pegava lá a isca, metia a boca lá no anzol, ele ficava preso. E todo pescador sabe que, na medida que o peixe vai se agitando, mais ele vai ficando preso no anzol, porque aquilo vai fincando na carne do peixe. E, às vezes, até provocamos, né? Damos uma puxada para que, justamente, o anzol penetre na boca do peixe. E facilita na hora de puxar o anzol. E eu estava pensando sobre isso, irmãos, e eu percebo que, às vezes, trazendo no campo espiritual, acontece com muita gente.
O diabo, ele joga lá a isca, lá o anzol. Aí o crente, em vez de pedir ajuda, pedir socorro, ele fica... mais preso o diabo. Irmãos, se o pecado está reinando na sua vida, peça socorro. Está preso. E às vezes na pesca, né, quando o negócio está difícil, a gente dá linha, né? Não é isso? Dá uma linha, um pouquinho, para cansar o peixe. E às vezes o diabo está dando linha para você. Ó. E você pensa que fugiu do anzol. Não. Aí, de repente, ele puxa de novo. Você está preso. Tem gente achando que está tudo bem, mas está preso no anzol do diabo. Procura uma pessoa, irmãos, mais espiritual que você, madura que você, peça socorro. Procure o seu pastor. Não fique preso aí no anzol do diabo, não. Estou falando aqui de debaixo de inspiração, viu? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem, presta atenção nessa palavra aqui, abençoado, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Irmãos, a palavra oferecer, ela tem um significado de colocar ao lado ou próximo, deixar à mão ou oferenda. Então, o que significa isso? É colocar todos os seus membros em oferenda ao pecado e automaticamente na mão do diabo. Como instrumentos. O senhor pode dar um exemplo disso, pastor? Posso sim. Os seus olhos, como oferenda. Quando você fica lá, vendo porcaria na internet, você está oferecendo os seus olhos ao pecado. Oferenda. Quando você abre a boca para falar mal do seu irmão, oferenda ao pecado. Oferenda, irmãos. E aí, existe uma instrução. Olha aqui, ó. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Viu alguma coisa? Não, não quero isso não. Não compactuo com isso não. Não, eu não quero isso não. Eu não faço parte disso não. O que você está fazendo? É oferecer os seus membros como instrumentos de justiça. Você está comigo, irmãos? Irmãos, a palavra ela tem que ser um equipamento, como se fosse um equipamento de raio-x. Irmãos, nós sabemos muito bem que a nossa condição hoje, como filhos de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, e às vezes você não tem nem toda a instrução, nem toda a informação da palavra, mas seja fiel aos freios. E aí você percebe alguma coisa estranha. Eu lembro que o pastor Edmilson sempre falava uma coisa: se algo que você faz não pode ser levado a público, tem alguma coisa errada. Às vezes você não tem nem sabe o que é certo e errado, mas você se sente incomodado. Seja fiel, irmãos, isso aí. Essas instruções, intuições, o seu espírito é recriado. Você está comigo, irmãos? Você sabe. Aí fica aquela coisa assim, é pecado ou não é pecado? Pode fazer ou não pode fazer? E fica naquela coisa louca. E no fundo, ele sabe que está errado. Isso que é feio. Porque espera alguém validar o erro dele. Fulano falou que não tem nada a ver. Fulano falou que não é pecado. Mas aqui dentro começa a gritar. E fala, não está certo. E o Senhor está dando tempo. Com Deus não se zombar. Tem gente zombando do Senhor.
Não se engane. Está enganando a você mesmo. O pastor não está vendo, ninguém está vendo. Está lá, mergulhado no pecado, ninguém está vendo. Não fala para ninguém, não. Não se engane. Você está comigo? Aí está na internet lá, mexendo porcaria lá, aí chega alguém e entra. Aleluia. Você está comigo ou não está comigo? Qual o resultado de obedecer essa palavra? De você viver em relação ao pecado. Quando você toma a decisão de ficar, colocar os seus membros como instrumento de justiça. Tem resultado, irmãos. Olha só o versículo 14. Presta atenção. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não é a graça, a mãe da Sara, do Mateus, não. É a graça de Deus. E a graça não é permissão para você viver pecando. Você está comigo? E quando a Bíblia fala que não terá mais domínio, e eu abro a boca para dizer que está difícil, que não dá, tem alguma coisa errada. A palavra não mente. Porque você morreu, irmão. Ou você não morreu? E daí, versículo 15? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça de Deus? O que ele responde aí? De jeito nenhum. Aqui, irmão, está na Bíblia, irmão. Creia no que a palavra diz. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, do pecado, e sim da graça? Claro que não. Aí tem muito crente aí, não, que eu sou livre, que eu sou livre, que eu sou livre, que eu sou livre, que eu sou liberto, sou justiça, sou justiça, sou justiça, sou justiça, e sai pecando. E a Bíblia fala que o pecado tem salário. E brinca com o pecado ainda. Senhor, no teu nome eu curei, eu expulsei demônio, curei os enfermos. É muito triste ouvir aquela palavra no final. Apartai de mim, maldito, que eu não conheço. E olha que ele veio com o argumento de que estava operando nos dons. Operar nos dons não é garantia de salvação, porque os dons é para o próximo. É uma ferramenta, são equipamentos para edificar o outro. Não valida a sua santidade, não. Cedo ou tarde vai desaparecer. E tem gente se escondendo atrás de púlpito, de ministério, de dons, de departamento. Em vez de consertar sua vida, alinhar, passar pelo prumo da palavra, se esconde atrás de ferramentas do reino. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, ou seja, se existe alguém que você se oferece, você está dominado, você é escravo, você é servo, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Duas condições, irmãos. Se você deixa a carne te dominar, você é servo do pecado. Quem manda aí é a tua carne, não é o seu espírito.
Mas a condição que nós estamos hoje é nascido de novo, tendo a vida de Deus, o nosso espírito está pronto para mandar aí. Quem tem que mandar aí é o seu espírito. Você está comigo, irmãos? É bem claro isso. Isso aqui é uma pergunta, né? Dessa forma, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, em outro tempo, éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Irmãos, a gente precisa levar a sério isso. Isso não é brincadeira, não. Isso aqui, irmão, significa escolhas. O que você vai escolher? Ser escravo do pecado ou ser escravo da justiça? Escolha, irmão. A decisão é sua. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, irmãos. Aí Paulo diz assim, reforçando a condição de homem. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora, olha só, irmãos, assim oferecei agora. Lembra da palavra que eu falei, o significado de oferecer? Oferenda. Não é amanhã, não, irmãos. Eu vou esperar, passar um tempo, resolver algumas coisas, eu vou me consertar. É hoje, irmão, se conserta hoje. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque sem a qual ninguém verá Deus, irmãos. Sede santo, o próprio Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Irmãos, ele pagou alto preço, morreu no nosso lugar, somos identificados com ele. E nos resgatou lá das garras do diabo, para que fôssemos dele. E estamos flertando lá com as coisas lá da velha natureza. Está errado, irmãos. Ou você é crente ou você não é. Precisa tomar essa decisão, queridos. Se depender de você, coloca a sua vida em ordem. Está vivendo o pecado, se conserta. Para de viver debaixo do pecado. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Isso é mentira do diabo. É assim mesmo. Peça ajuda. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto. Tendes o vosso fruto. Tendes o vosso fruto. Deus derramou amor no seu coração. Você tem um fruto do Espírito dentro de você. Tendes o vosso fruto para a santificação. Irmãos, estrutura é criada dentro de nós para vivermos em santificação. É possível, irmão, mesmo nesse tempo. O mundo jaz no maligno, mas você está em Cristo, você é nova criatura. O que precisava fazer para vivermos em santidade foi feito, abençoado. Você é perdoado. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Estrutura foi criada dentro de você para que você viva em santidade. Você pode. E com relação à minha carne, pastor, colocar em sujeição. Não, eu não vou fazer. O que eu vou fazer, pastor? Fugir. Se você ficar olhando ali, irmãos, valorizando aquilo que você está vendo que está pecado, se você ficar ali, preso ali, olhando, valorizando, você vai cair. Porque não podemos brincar com isso, querido. Alguma coisa que está mexendo com você, opa, vou sair daqui, não vou fazer, não vou participar, não vou me envolver. Você sabe quem você é. Porque ainda não foi concluído, não chegamos à plenitude. Então, eu não vou brincar com a velha natureza. Todos nós, irmãos, temos uma área com dificuldade, que não vai, não adianta, irmãos. Tem quem te achando assim, vai acontecer. Não, irmãos, existe uma posição, eu tenho que fugir. Se eu tenho um problema com o álcool, eu estou lá,
Passando no bar, cheio de vontade para entrar. Eu olho assim, será que eu vou, não vou? Ai, eu vejo aquela loirinha ali, aquela cerveja. Aí vai, faz um barzinho dentro de casa. Não vou beber, não, só para ficar bonitinho. Aí faz um bar bonito. Não, isso é só para ficar bonitinho só. Mas não vou beber, não. Aí isso é fugir. Não é fugir, não. Você está comigo? Irmão, isso aqui não é do diabo, não. Isso aqui, irmãos, é algo fantástico. Quantos aqui tem faca de cozinha? Quantos tem aqui faca de cozinha? Todo mundo tem, né? Graças a Deus, né? A faca de cozinha não é uma bênção? É, irmãos. Agora, cair na mão de gente errada, não é bênção, não, é problema. Se isso aqui cair na mão de gente com problema, já era. O Igor sempre fala que, antigamente, para você ter acesso à porcaria, à pornografia, era uma dificuldade terrível. Hoje é só um clique. Os seus membros, aonde você está oferecendo as suas mãos? Para o pecado. Clique aqui. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás. Sai, diabo. Aleluia. Não, pastor, eu estou fugindo. Eu repreendi o demônio. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos creem nisso? Aleluia! Irmãos, a mesma forma que aconteceu lá com Adão. O diabo veio, você quer ser igual a Deus? Ó, tem umas sugestões para você, vai lá, coma, rapaz, é bom. E não tem nada a ver, não. O diabo com as mesmas artimanhas hoje. No presente século, a mesma coisa. Não tem nada a ver, não, ninguém está vendo, não. É só um negocinho aqui, só um negocinho ali. Tudo certo. É assim que o diabo faz. Às vezes o crente não tem paciência, mas o diabo tem paciência. Não, vai. Nada a ver, não. Todo mundo faz. É difícil. A carne é fraca. Graças a Deus que a carne é fraca. As pessoas entendem errado. Está alimentando a carne, está deixando a carne forte. A carne tem que se manter fraca e o espírito forte. O que está acontecendo é que está botando a carne forte. Você está comigo? Se você vivia pecando, irmãos, pare. Pare, irmão. Pastor, agora é difícil. Não é difícil, não. Creia na palavra. Declare. Em nome de Jesus. Você, tanto eu como você, não somos mais escravos do pecado. Está na palavra, querido. Não sirvamos mais como escravos. Acabou, irmãos. Eu sei, irmãos, que às vezes tem pessoas que entram numa situação e fica perdido lá, não consegue sair. Irmão, nós temos irmãos. Não somos irmãos de sangue aqui, humano, aqui na terra, mas tem um sangue de Cristo que nos fez irmãos, a igreja do Senhor. Amém, irmão? Você está comigo? O diabo é tão sujo que coloca na cabeça das pessoas, né? Aí entra a vergonha, entra o orgulho, tudo isso para blindar a pessoa, para que a pessoa não tenha acesso à libertação, a sair daquilo ali. Você procura um irmão, uma liderança, um pastor, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda, eu preciso sair disso. Irmãos, isso é bênção. Isso é bênção, irmãos. Esse é o procedimento bíblico, é o seu papel da igreja. Agora, viver, irmãos, na teia, acorrentado pelo diabo. Irmãos, essa era a nossa condição lá atrás. Éramos acorrentados. O nosso pai era o diabo.
seu pai era o diabo. Lembra disso? O diabo não é mais seu pai. Deus é o seu pai. Acabou. Estamos andando em novidade de vida, irmãos. Um novo tempo. Então não tem, irmãos, que dá ocasião, não tem que permitir o diabo, o pecado tomar conta. Não, irmãos, vamos sair disso. Todos nós, irmãos, falhamos. Todos nós temos momentos de dificuldade. Mas a comunhão, a igreja, o Espírito Santo, a palavra, irmãos, faz parte do processo. Mas eu não posso me conformar. O problema é se conformar com o pecado. O mundo jaz no maligno, irmãos, não é surpresa o que está acontecendo lá fora. O pessoal fica impressionado. Irmãos, o pecado está dominado lá, irmãos. O mundo jaz no maligno. Qual é a novidade? Não é novidade, não, irmãos. Estão a todo momento produzindo formas de pecar. Coisas loucas acontecendo no nosso meio, lá no mundo. Irmãos, isso não é surpresa, não. A Bíblia fala sobre isso. Agora, no meio do povo de Deus, não. Não pode, irmãos. A igreja não pode ver essas coisas como normal. Tem um banner. Eu até colocar aqui, se tivesse condições. Está ligado o software aí? Não, né? Ele está ligado? O software? Sim ou não? Está ligado? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu vi um banner do Kenneth Hagin. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Espera aí. Se tiver ligado, eu vou conseguir, viu? Vamos lá. Acho que não vou conseguir não. Se tiver ligado, beleza. Se não tiver... Ah, a Flávia chegou lá? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu vi aqui. Acho que não vai dar tempo para colocar não, mas eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Diz assim, podemos ensinar a pregar a verdade, encorajando as pessoas a fazer a vontade de Deus, mas nós nunca poderemos ajudar alguém que não quer ser ajudado. Texto do Kenneth Hagin. Aqui, irmãos, é a verdade, queridos. É a pura verdade. Jesus está voltando e eu não gostaria de ver você pegando a fila para o inferno. Estou falando sério. Porque o salário do pecado é morte. Irmãos, pensa sobre isso. Com Deus não se zomba. Vamos aproveitar a oportunidade onde Deus está dando tempo para você se posicionar. Eu lembro de uma das cartas da igreja da Ásia, né? Dei tempo para ti, não lembro qual foi uma dessas igrejas. Não sei se é Tiatira, não sei. Uma das igrejas estava andando em pecado. E o Senhor falou, a carta ao anjo da igreja, ao pastor, né, da igreja. Dei tempo para que se arrependa. Então, existe um tempo que Deus nos dá para voltarmos à posição. Você sabia disso? E o crente, deixa a vida me levar, vida leva eu. Para o inferno eu vou entrar, vida leva eu. Deixa a vida me... Vai, irmãos. Continua assim. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, se está semeando pecado, vai colher injustiça. Está na Bíblia, querido. Eu sei que essa mensagem não é para dar muito glória, não. Mas, irmãos, eu estou vendo a vida eterna. E eu quero ver 100% da igreja lá. Pastor, obrigado pelas broncas, Amém. Estamos aqui, né, querido? Aleluia, chegamos, né? Glória a Deus. Posso falar, não vou descer, não vai acontecer isso. Não, irmão, glória a Deus, é isso mesmo. Com todo amor e carinho, irmãos, é essa mensagem mesmo que você precisa ouvir. Com todo amor e carinho. Eu amo a sua vida.
Que é isso aqui? Ah! Interrompeu as programações assim, de repente. Espera aí que entrou a senha. Ah, sim! Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Olha só. Não quer converter-se da sua imoralidade sexual. Eu a porei numa cama e trarei sobre todos os que adulteraram com ela uma grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. Jesus falando isso para a igreja. Eu fico muito com cuidado. Irmãos, Deus é amor. Deus não mata, mas existe juízo. E o juízo de Deus não é o juízo humano, não é injusto, não. Você está comigo, irmãos? Lembra que Paulo falou? Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morreram antes do tempo. Tem muito crente hoje morrendo antes do tempo, porque vive zombando do Senhor. Sabe que está errado, já foi comunicado, já foi... Deus levantou lá e falou, e deu oportunidade, e o cara continua no pecado. Vai morrer antes do tempo. Pastor vai para o inferno? Não sei, irmãos, eu não sou aquela mitologia grega, lá, o barqueiro que fica lá na porta do Hades, lá, entra, mandando para o inferno. Não, irmãos, eu não sou barqueiro, não. Mitologia grega, né? O barqueiro lá, entra aqui no Hades. Não, irmão, eu não sei. Mas só em saber que o salário do pecado é a morte. Só em saber que pecado, irmãos, é algo que... O pecado não tem mais domínio. Mas flertando com ele, é um negócio complicado. Jesus, ele venceu a morte. Nós morrermos hoje, irmãos, a morte não tem poder mais de nos levar para o inferno. Porque Jesus venceu a morte, né? Ele vai ter um resultado lá na frente, mas se considera que Jesus já venceu a morte. Mas o pecado não. O pecado pode levar as pessoas para o inferno, sim. Olha o silêncio, até as crianças a gente ouve lá fora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Respira fundo assim, ó. Rapaz, segura aí, irmão. É forte ou não é, Brasil? É forte, né? Se você está vivendo deliberadamente no pecado, vou falar igual o profeta, se conserta, volta à posição, se arrependa dos seus pecados. Apresentei os seus membros como instrumento de justiça, para de oferecer para o pecado. Você é filho de Deus, querido, queridinha de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai para o céu. Eu não quero ver você lá olhando para... Ai, que bonito o passaporte do inferno, né? Que bacana. Não quero ver você fazendo isso. Amém, queridos. Ministério de Música, por favor.